Pessoal, estamos aqui diretamente da Expert, novamente para a Conexão Quineia. Dessa vez o episódio 8 dessa nossa edição especial na Expert. Comigo hoje aqui, Rui Alves. Eu tenho o grande Lucas Colasso. Prazer. E o grande Stetter, cara. Amigos de velha data, tá? Pessoal que batalha no podcast financeiro, tá? Pessoal que trabalha no Stock Pickers, que foi, posso dizer, né, o primeiro grande podcast financeiro. Pode falar. Tá, que criou, na verdade, inaugurou, vamos dizer assim, o podcast financeiro, tá, que a gente hoje também faz aqui na nossa criação de conteúdo. Você roubou o nosso emprego, né? Era um dos nossos medos, né? A gente entrevistava ele e falava, o Rui um dia vai roubar o nosso emprego. E o cara é bom, ele sabe do que ele tá falando, esse é o problema, ao contrário da gente. Então, cara, eu vou dizer, a gente hoje segue os passos que vocês aí do Stock Picker começaram, dos nossos amigos ali, findos no Stock Picker, Salomão, Renatão. Perfeito. Estamos aqui trazendo o quê? Tentando trazer sempre nós, pessoal do Stock Pickers, o melhor, né, do mercado financeiro para vocês, seja com gestores, no nosso caso, seja com economistas, seja com pessoas que entendem do futuro do Brasil. E hoje a gente resolveu fazer uma sessão aqui que é a seguinte: vamos tentar entender o que a gente aprendeu e como, na verdade, entrevistar essas pessoas, no caso vocês entrevistarem grandes nomes do investimento brasileiro, né, pessoas como Jacucci, como Stilberg, Rui Alves, tá? Como é que vocês, o que vocês aprenderam, como é que isso mudou a gente? E eu trocar também um pouco da ideia do que as pessoas que eu entrevistei me mudaram e quais as lições que eu aprendi, e fechar com um pouco de macro aqui, fechar com um pouco de como é que a gente está vendo o cenário atual. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, queridos. Vocês com 25 anos de idade receberam a missão de simplesmente serem os sucessores do maior podcast financeiro brasileiro. Eu tive 25 anos de idade, meu amigo. 25 anos de idade eu queria surfar, né? Pegar minha praia. Né? Não é a época que você pega uma responsabilidade dessa. Como é que foi para vocês e como é que essa experiência mudou vocês? A gente queria surfar também, mas não rolou. Mas, cara, foi difícil. Como você falou, né? O sarrafo era muito alto, né? A gente assumiu ali, Salomão e Renatão são brilhantes, então o sarrafo era muito alto, a cobrança também de todas as partes, né? Dentro do time do Stock Pickers, da audiência principalmente, que a audiência do Stock Pickers é muito qualificada, né? Pede pra gente sempre o melhor, então não foi fácil, foi difícil, mas eu acho que a gente desde o começo tinha muito claro na cabeça que se a gente tentasse copiar qualquer pessoa que a gente admirasse, a gente ia ser no máximo o segundo melhor daquilo, né? Porque o melhor daquilo só poderia ser a própria pessoa. Então, acho que eu e o Stetter, desde o início ali, todo o time do Stock Pickers também, a gente quis imprimir uma personalidade nova para o programa, que no começo não agradou parte da audiência, mas as coisas foram indo, a galera foi se acostumando e nesse 1 ano e meio aí a gente tem 48,8 milhões de impressões no YouTube, 48% de audiência nova, são 41 países escutando a gente. Ele inventa todos esses dados. Não, pior que não. Poderia ser, né? Aí eu ia falar número maior se fosse mentira. E 30% acima da audiência que já estava, né? E detalhe importante, né? A gente conversa lá com a galera do Google Finance, etc., a galera que tem os dados ali da indústria, né? Ano passado a audiência de mercado financeiro caiu 30%. E a gente subiu 30%, né? Então isso é alfa na veia, moleque. Isso é alfa na veia, cara. Então isso é muito importante, cara, que a gente tem a missão, de modo geral, né? A gente que tenta trazer pessoas inteligentes para discutir com o público, de reengajar as pessoas no mercado financeiro, que realmente houve um desengajamento nos últimos 12 meses, 24 meses. Vamos trazer esse pessoal de volta. Você, Stetter, como é que mudou você? Como é que mudou o Stetter, um garoto aí de 25 anos, transformado nos maiores podcasters do Brasil? Foi tudo, pelo menos pro meu lado, foi nada planejado na minha vida até onde eu cheguei. Eu só escolhi a faculdade, de resto as coisas foram acontecendo bem aleatoriamente. A verdade é essa, foi acontecendo, só que eu fui abraçando, né? Então, quando surgiu essa oportunidade, eu tinha acabado de entrar na empresa, não fui contratado para isso. 4 meses? Uns 3, 4. E não tinha nem projeto, né? Porque quando eu fui contratado também não tinha muita definição do que eu ia fazer. Me contrataram e eu falei, vamos pensar agora o que criar. Aí eu criei algumas coisas, só que surgiu esse evento da troca no comando e a gente assumiu, na verdade, para pegar uma transição, né? Era para fazer algo depois mais planejado e dar continuidade. Só que aí deu certo, e aí a gente continuou. E assim, do meu lado, pelo menos, o que eu sinto de... o grande desafio, assim, por trás do negócio é como eu sabia que era algo que estava funcionando e funcionando bem,
eu devia estar preparado à altura para conseguir corresponder. Então eu me dediquei muito estudando para os episódios. E do meu lado eu era analista de equities, né? Então eu não tinha um contato muito grande com os gestores renomados, eu não conhecia muita gente. Muitas vezes o Cola arrumava uma pessoa legal para falar, eu tinha que correr atrás para entender direitinho da onde ele veio, o que ele fez, quem ele é. E, cara, é correr atrás, assim, as coisas às vezes caem do céu, só que se você não estiver preparado para isso, ou se preparar para corresponder à altura, não dá certo. Felizmente deu. Como é que é com 25 anos você encarar um André Jacuzzi, encarar Um Rui Alves, um cara assim. Rui Alves? Como é que é encarar um cara desse? Tem 40 anos de mercado e você, com poucos anos de mercado, tem que entrevistar esse cara e tem que se mostrar conhecedor o suficiente, entendedor o suficiente, ou pelo menos fingir que sabe, né? Mas a gente tá o tempo todo correndo o risco de parecer idiota ao vivo, essa é a grande verdade. Não tem outro... o Stetter falou bem, né? Acho que o nosso processo no Stock Pickers envolve muito a questão do estudo, né? Então, eu e ele, ambos temos background de área de research, então a gente já era acostumado a ter uma rotina de estudo constante, os dois são apaixonados por mercado, e o Stock Pickers nada mais do que um momento nosso da semana que a gente separa para publicamente, na verdade, sentar com alguém do mercado que a gente já admira para fazer perguntas que a gente já queria fazer. É 100% legítimo. A gente escolhe todos os convidados dessa forma, a gente monta todas as pautas dessa forma, a cadeira do Stock Pickers não está à venda, ninguém pode pagar para aparecer lá, então todas as vezes que o Rui esteve lá, foi porque a gente convidou o Rui para estar lá e ponto final. E eu acho que é um processo natural, mas que a gente se cobra muito, pensando na audiência, pensando no que a gente gostaria de ouvir como podcast, de tentar sempre levar a barra e assim, pô, esse podcast foi incrível, a gente fez uma pauta maravilhosa, a gente conseguiu fazer um bate-papo leve, descontraído, mas com muita profundidade. Pô, o sarrafo para a próxima vai aumentar. E como a gente faz isso em temas que a gente talvez não esteja tão próximo. Então é um processo de estudo contínuo, de conversar com a galera do mercado, com pessoas como você e a galera lá do Philosophers, etc. A turma do mercado que a gente admira muito para poder chegar lá na hora H e desempenhar um bom papel. Exatamente. Eu acho que... Eu pego o meu exemplo, cara. Eu faço isso há 2 anos, de tentar chamar gente inteligente. Melhor que a gente. Mais inteligente do que eu, para poder trocar ideias. E eu ter sentado, tendo estado junto de gente como Gustavo Franco, gente como Henrique Meirelles, gente que não tem nada a ver com investimento, como é o caso do professor Clóvis de Barros. Essa pessoa sentar do seu lado e você ter a oportunidade, primeiro que você estuda 1 semana, 2 semanas antes sobre essa pessoa. Depois essa pessoa vai passar do seu lado 1 hora passando conhecimento para você, né? E depois de tanto tempo, você acaba mudando. Né? Você acaba se sentindo que você mudou. E nesse ano, 2 anos que eu faço isso já, nossa, o que eu amadureci, né, com pessoas mais experientes e de áreas diferentes da minha, foi impressionante. Qual foi a entrevista que mais marcou você? 1 ou 2 entrevistas que mais te marcaram, que mais te ensinaram e que você levou algo que você não tinha? Essa pergunta é boa, né? E é difícil responder. Eu daria 2 episódios e eu acho que por motivos diferentes. Você falou pra gente antes, né? Pô, eu queria que vocês falassem um episódio que fez vocês saírem lá refletindo e tudo mais. E não é jabá isso que eu vou falar, tá? Já deixando claro aqui que eu não tenho motivo pra ficar puxando o saco do Rui. Mas o episódio que foi o Rui e o Zé Rocha, acho que foi um episódio que marcou muito porque você perguntou de sair do episódio refletindo nas coisas. Quem escutou aquele episódio saiu questionando tudo, assim, da vida. Tudo. Foi recente, né? Foi uns 3, 4 meses atrás. Se eu colocasse a réia pra trás mesmo. Porque, caramba, talvez não, né? Então, acho que foi um episódio que marcou nesse sentido. Agora, um episódio que a gente saiu de lá falando assim, cara, as coisas estão diferentes a partir de agora, foi a entrevista que a gente fez com o Luiz Stuberger, porque foi a primeira vez que ele foi até o estúdio do Stock Pickers. Ele chegou no programa, que é história de bastidor, né? Falando assim, quanto tempo vai demorar? A gente falou 2 horas. Ele, não tenho 2 horas de coisa pra falar. O Stuberger falou isso. Aí eu pensei no bom francês, né? Fudeu. Tava me cagando inteiro já. Aí o cara começou, esse ar-condicionado tá gelado demais. A luz aqui não tá legal. Eu comecei a suar já. Falei, meu Deus, lascou, né? Eu e o Henrique já vermelho, passando mal, com o príncipe do condado na frente da gente, reclamando de tudo. Aí começou o programa, cara, a gente começou a colocar lá o nosso jeito, a gente não mudou, fez piada na frente dele, brincou com ele, etc. Ele foi se soltando, foram as 2 horas, ele nem percebeu, e no final ele fez um puta elogio pra gente, falando que, pô, se o entrevistado fala desse jeito é porque o entrevistador deixou ele à vontade, vocês conduziram de maneira brilhante, baita talento e tal. Então acho que daquele momento em diante,
foi um carimbo de tipo assim, não, beleza, a gente tá fazendo a coisa certa. Cara, Conta que você chorou, no fim você chorou. Chorei. É. Não, eu vou dizer... Obrigado eu vi por me aquele expor capítulo- aqui publicamente. E eu nem Você, bebi. você acabou de expor o Stuberger, não pode te expor, Bom pô. ponto, bom ponto. Eu vou dizer, eu vi aquele episódio, eu acho que foi o melhor episódio de vocês, tá? Eu não tenho, tipo assim, da mesma maneira, eu não tenho problema nenhum em falar de competidores aqui, até porque os competidores são nossos amigos, no final das contas, todos nós somos amigos. O nosso competidor é o CDI, né? O queniano, que sempre está correndo na frente, e a gente está querendo chegar na frente do queniano. Esse é o verdadeiro competidor, porque qualquer pessoa no mercado brasileiro que possa ter uma proposta que bata ao queniano, ou possa correr melhor que o queniano, ele vai vender esse produto, ele vai ter sucesso. Então a competição aqui não é o Stuberg, não é o Jacuzzi, não é a Capital, não é ninguém. Tem A espaço para competição todo aqui mundo, concordo. Tem espaço para todo mundo. E a gente, todo mundo aqui, eu acho que chegou onde chegou, se admira muito. Eu achei aquele episódio sensacional. Foi o melhor episódio de vocês, certamente. E o Luiz é um cara, cabeça maravilhosa. Eu aprendi muito com ele naquele episódio. Stetter, você, querido. Eu concordo plenamente com os que o Cola citou, não dá pra negar, mas pra falar alguma coisa diferente, um pouco do que é o padrão, assim, eu acho que até pelo fato de ter vindo de uma área de equities, qualquer episódio que eu fazia macro era um pouco desafiador, até eu conseguir. Hoje em dia eu sinto confortável, mas você leva um tempo pra se adaptar. Já né? aprendeu dado e tomado? Dado e tomado, lógico. Já aprendeu? Pô, levei um Salomão tempinho. até hoje não sabe direito, hein? É mesmo? Salomão, eu sei que tu não sabe. Bom, pelo menos essa daí eu acho que eu tô por dentro. Mas citando um episódio um pouquinho diferente, você falou coisa que te fez questionar um pouco sobre o mundo, né? E a gente fez um episódio no ano passado, um pouquinho antes da guerra começar lá na Rússia e Ucrânia. Foi bom mesmo. E, cara, a razão pela qual eu me questionei bastante nesse episódio foi a seguinte: pelo menos desde quando eu tinha nascido, eu nunca tinha visto nenhum risco eminente em termos geopolíticos num lugar que afete de fato bastante o mercado. Tudo bem, você pode falar, pô, no Oriente Médio, petróleo, ok. Mas isso daí, desde quando a gente se conhece, tem problema no Afeganistão, então a gente está meio familiarizado com esse tipo de risco. Só que a gente começou a ver aquele posicionamento de tropas nas fronteiras, a gente falou, pô, tá ficando estranho, vamos chamar um pessoal para comentar sobre o assunto. A gente levou o Oliver Stunkel, que é uma referência geopolítica, depois ele está toda semana no Jornal Nacional, a gente que fez ele ficar famoso, brincadeira. E aí a gente... Foi mesmo. E a gente levou também o Kazan, né, que é o trader de commodity. Cara, a partir Grande dali... amigo Kazan, grande abraço pra você, querido. Esse é fera. E aí, quando a gente saiu de lá, a gente saiu se questionando exatamente sobre a nova realidade do mundo, né? Quando você menos espera, pode ter um problema muito iminente na sua porta, sendo que um ano antes a gente estava passando por um outro bem nada a ver também, que foi a pandemia, né? Que ninguém nunca tinha passado por isso. Então foi uma sequência de eventos que me fez questionar muito sobre o nosso modo de vida e como as coisas podem se transformar tão rápido. Tudo que a gente fala no dia seguinte pode se alterar. E às vezes coisas que a gente fala 10 anos, no dia seguinte já não é mais verdade, né? Então, acho que esse é um exemplo legal de coisa que me fez mudar, assim, a perspectiva do mundo. Eu vou dizer, de muitas entrevistas que eu fiz, muitas delas eu esperava coisas fantásticas. O Meirelles, por exemplo. Lógico que eu vou esperar algo fantástico da cabeça do cara. Gustavo Franco, lógico que eu vou esperar. Mansueto Almeida, né? Muita gente serviu o Brasil. Uma das coisas que eu gostei muito fazendo podcast foi entrevistar pessoas que serviram o Brasil, às vezes sem receber pelo que fizeram. Eu acho que o Mansueto, o trabalho que ele fez ali no governo Temer, nas contas fiscais brasileiras, né? O Meirelles, o trabalho que ele fez no primeiro governo Lula, Gustavo Franco no Plano Real, tanta gente que a gente entrevistou que fez pelo Brasil, que aquilo ali me marcou muito, ver a pessoa na minha frente e ter a oportunidade também de agradecer a pessoa pelo serviço prestado ao país. Mas essa última entrevista que eu fiz foi com o Fernando Meligeni, que é um tenista, né? E o Meligeni, ele deu uma aula de humildade e de vida que eu achei impressionante. Porque ele é um cara, primeiro, um dos maiores tenistas do Brasil. Mas a coisa que eu fiquei impressionante é a humildade do cara. A humildade e a cabeça de vida do cara. O cara que teve uma formação fantástica, pai fantástico, mãe fantástica, humilde, correto. E ele fala uma coisa fantástica. Rui, eu não fui número 1 do mundo. O Guga foi. O Guga era melhor que eu. Mas eu fui ao máximo que eu podia ir. Eu fui ao limite da minha pessoa, eu me dei ao limite da minha pessoa, e embora eu sente às vezes com pessoas que sejam top 10 do mundo, eu fui top 25 e eu fiz o meu sucesso dentro daquilo que eu me propus a fazer. Eu achei essa entrevista fantástica. Se vocês não viram ainda essa entrevista com o Fernando Meligeni, tipo assim, é uma lição de vida, é muito sobre vida e a relação entre o esporte e o investimento. Eu achei
sensacional. Pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês estão não só com o entrevistado, mas vocês recebem ali a lista das perguntas de vocês e vocês veem o que está na cabeça do investidor brasileiro hoje, né? O que está o que está no computador de vocês aparecendo ali enquanto vocês estão entrevistando? O que o investidor brasileiro mais pergunta e mais quer saber no momento? Eu acho que é aquela clássica pergunta do tiozão da feira, né? E o Brasil, hein, velho? Que a gente fez para todo mundo, diga-se de passagem. Na feira. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o tema Brasil esse ano ganhou bastante força, que a gente passou um tempo razoável, pelo menos da perspectiva de cenário, falando muito de Estados Unidos e por motivos óbvios, né? Porque a gente é um vagão, né? De um trem. Lá fora sempre vai puxar muito mais que aqui. Mas esse ano especificamente, o mercado... Voltou a esperança. O mercado começou com uma cabeça muito negativa e as coisas foram mudando, aí a bolsa deu uma estilingada, e aí a galera começa a ficar um pouquinho mais interessada a ouvir voltar a ouvir falar de Brasil. A gente tinha um quadrante ali, a gente tem um quadrante lá que a gente monitora os temas que as pessoas estão querendo mais saber, e assim, nos últimos meses, todos do ano passado, por exemplo, o Brasil sempre lá embaixo, bolsa sempre lá embaixo, né, small cap sempre lá embaixo. E quando a gente fazia episódio desses temas, porque a gente no final do dia tá meio que cagando, como eu falei, a gente pergunta o que a gente quer saber, né? Esses episódios não eram os recordistas de audiência, não iam tão bem assim em audiência. Mas esse ano as coisas mudaram. Agora falar de Brasil já começa a ficar uma coisa mais interessante. A galera quer saber um pouco mais sobre bolsa, quer saber sobre os temas brasileiros que antes estavam mais esquecidos. Então, Virou Stock Pickers de novo. Exato, perfeito. Eu acho que tem dois fatores aí para essa mudança de perspectiva. Um é o fator político, a gente saiu das eleições, então pelo menos a treta que a gente acompanhava, os comentários, o chat, né, tudo Era que chegava... Era fazer episódio sobre o tema, né? Os caras conseguiam politizar até conversa sobre ação. Os caras falavam que estava comprado em Magalu porque achava que o juro ia cair. E o segundo ponto é a questão do juro, né? Então, assim, não esse interesse não veio por acaso também. Agora que está se aproximando... Começou o corte, está se aproximando numa sequência nesse ritmo, a galera voltou a se interessar, mas estava fácil para até mesmo o cara que não queria, né, o cara que nos acompanhava, não queria sair da bolsa, mas quando ele viu o retorno lá, CDI 13,75, pegava um CDB ali, cara, a gente tentou muito continuar falando sobre ações ao longo do ano passado, até que chegou um momento que a gente viu e pensou, a gente precisa diversificar um pouquinho o assunto, porque querendo ou não é um business de audiência, né? Então... Tem um ponto importante disso que o Henrique falou, que eu acho que é legal. Você falou que para os gestores o competidor é o CDI, que é o queniano, né? Para a gente também, cara, é a mesma coisa. E assim, não tem nenhum educador financeiro mais potente que a taxa de juros do Brasil. Não tem. Então, se a taxa de juros está alta, ninguém quer saber de nada, não quer ler nada, não quer ver relatório de nada, ler carta, escutar stock pickers, então esquece. O juro volta a baixar, as pessoas voltam a se interessar, voltam a querer saber sobre, começa a doer no bolso, e o movimento de financial deepening que é tão falado, né, a galera começa a querer sofisticar a carteira, e a audiência volta. Então, você acha que o professor, o grande educador financeiro do Brasil é o CDI também. Ele é um queniano que corre e educa. O cara é monstro. Tem como buscar, eu digo o seguinte, a pessoa pergunta muito assim, a coisa que eu mais ouvi essa semana foi, e aí, e o movimento internacional de diversificação, como é que tá? Eu digo, o movimento vai acontecer no dia que o brasileiro parar de ter medo de perder do CDI. Porque o brasileiro não quer perder do vizinho. Se o vizinho está no CDI, o cara não quer perder do CDI. O problema do brasileiro não é fazer mais ou menos dinheiro, é se ele vai perder do queniano ou ganhar do queniano, cara. Esse é o problema principal. No dia que essa cabeça mudar, tem 5,5% de juros nos Estados Unidos, né? Tá bom pra caramba agora. Vou abrir para uma pergunta aqui da audiência. Tem pergunta da audiência? Minha pergunta é o seguinte, já que tu falou do velho da feira, eu te pergunto, arcabouço fiscal e Selic a 9 no final do ano que vem. O que você acha? A minha opinião? Pô, Rui, aí você tá de brincadeira, né? Então, vou dar a minha opinião aqui para começar. Meu amigo, o John Maynard Keynes, que é um dos maiores economistas, você deve conhecer de todos os tempos, ele falava uma frase que ele escreveu na nossa carta desse mês. E a carta desse mês está no blog O Último Imperador, falando sobre a China. Está sensacional, tá? O John Maynard Keynes falava uma frase que é o seguinte, entre a colher e a boca, você pode derramar a sopa, né? Então, se você está esperando que realmente você vai ter 9% de juros e realmente você vai ter um arcabouço fiscal crível daqui a 12 meses, entre a colher e a boca você pode derramar a sopa, né? Então você começa achando que a sopa está quentinha, que vai funcionar bem, de repente, opa, não vai ser zero, vai ser menos 0,7%, opa, essa receita aqui não é recorrente, opa, a gasto está um pouco mais alto do que você esperava, e opa, os Estados Unidos ainda está subindo juros,
né? O juro real americano não para de subir, embora o juro nominal esteja meio parado. E vou ser sincero com você, para o Brasil chegar nesses 9%, como diria, eu acho que nos anos 80, né, vai ter que rebolar. Entendeu? Não vai ser uma trajetória simples, tá? Não vai ser. A gente se acostumou aos Estados Unidos ter 5,5% de juro nominal e se acostumou principalmente aos Estados Unidos com 2% de juro real. Os Estados Unidos com 2% de juro real não é os Estados Unidos com 0% de juro real. O Brasil não dá para entregar 4,5% de juro real quando os Estados Unidos está com 2%. Tá? E o Brasil não pode ter juros abaixo do México também. Esse é o meu principal ponto. Eu sempre levanto esse ponto. Não dá para o Brasil ter juros abaixo do México. O México é muito mais organizado que a gente. O México segue os juros do Fed. Quando chegar perto de 11%, que é o juro do México, alguém vai olhar e vai dizer assim, porra, mas esse país aqui é muito mais organizado que esse outro, cara. Porra, eu vou aceitar. Até eu vou vender real para comprar o peso mexicano, meu amigo, quando chegar a 11%. Se chegar a 11%, aí a gente vê. A verdade é que o mundo é mais difícil do que era. Ô Rui, tem uma pergunta para você também. Fala, querido. Nos últimos tempos a gente tem escutado um debate a respeito do juro estrutural. Você tinha falado desse juro real dos Estados Unidos sair de 0 para 2. Você acha que é uma mudança permanente? Cara, o juro estrutural é tipo assim, igual a mula sem cabeça ou saci pererê. Ninguém nunca viu, ninguém sabe onde está, né? E você só consegue ver ele em hindsight, né? Eu passei a minha vida achando que o juro estrutural dos Estados Unidos era uma coisa perto de 4. Aí quando o juro vai para 0, você diz que o Fed começa a dizer que é 2, 2,5. Aí os juros começam a subir novamente, o Fed começa a dizer que é mais alto. É meio tá quente, tá frio. Agora tá quente, é mais alto, mas você não sabe exatamente onde é que é. A verdade é que até hoje a gente não entende várias coisas em macroeconomia, tá? A gente não entende a função inflacionária, tá aí para provar isso. O Fed, ali não tem idiota, querido. Ali tem os melhores economistas do mundo estão trabalhando no Federal Reserve. O cara não conseguiu calcular que a inflação no começo não era transitória. O cara não conseguiu calcular que a inflação ia convergir, na verdade, na velocidade que convergiu. Então a gente não entende inflação. Segunda coisa que a gente não entende, aliás, tem uns papers do John Cochrane publicados recentemente no blog dele, que ele faz uma análise extensiva, bastante técnica, sobre a relação entre juros e inflação e os lags entre juros e inflação e como isso permeia a economia. A verdade é o seguinte, a conclusão é, ninguém sabe, ninguém entende direito. Você subiu os juros a 5,5% dos Estados Unidos, por exemplo. Então você diz assim, é suficiente? Ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? Porque o Brasil está... O juros nos Estados Unidos hoje está muito parecido com o que acontecia com a Dilma. Na época da Dilma, da presidente Dilma, você tinha muita gente com juros incentivado no BNDES e outros meios, e muita gente pagava Selic. Então a Selic tinha que ser mais alto do que o médio para compensar todo mundo que tinha juro financiado. Os Estados Unidos hoje está parecido, porque embora o juros seja da casa de 5,5%, você tem um problema em que, por exemplo, as hipotecas não moveram, porque o pessoal ainda está no preço antigo. As empresas se refinanciaram em prazos mais longos, não sentiram ainda os juros. Então, a economia americana, que todo mundo achava que ia sentir os juros imediatamente, ainda não sentiu. Aí você diz assim, mas se não sentiu, então o juro de equilíbrio é mais alto. Não, pode ser simplesmente o fato que o tempo vai demorar um pouco mais para chegar. Pode ser que o lag seja mais longo do que era no passado. Tá? Então, com relação ao juro estrutural, tudo que eu posso dizer é que você não sabe até que você chegue lá. Quando a gente escreveu isso numa carta. O Banco Central, quando sobe juros, a ciência dele é tão boa quanto pescar com dinamite. Quando você pesca com dinamite, você diz assim, putz, joga uma barra de dinamite e vê o que sobe. Daí sobe mais sardinhas. Daí tu diz, pô, sardinha eu não quero. Né? Daí tu joga 3 bananas de dinamite. Daí sobe um atum. Daí tipo, o atum tá legal. Mas daí o atum é legal, tu diz assim, pô, se subir um atum aqui, eu vou jogar 10. Daí tu joga 10, sobe uma jubarte, sobe uma baleia. Daí tu diz, pô, baleia eu não queria matar, cara, mas tu matou a economia nesse momento. Tá? A verdade é que naquele momento você matou a economia como um todo. Então você não sabe, é o eterno jogo do fazer a outra pessoa crer, né, que você é inteligente o suficiente, que você sabe o suficiente para dizer o que vai acontecer. Eu acho que o Jay Powell, tá, o Jerônimo, seu Jerônimo. Ele está feliz da vida, entendeu? Ele está com uma inflação ano eleitoral, ano que vem é ano eleitoral nos Estados Unidos. Ele está com a inflação convergindo, se vai convergir para 2, só Deus sabe, mas está convergindo. Ele está com desemprego baixíssimo nos Estados Unidos. Ele está fazendo trabalho para o chefe dele, que o chefe dele está na Casa Branca, tá? E ele está... E sabe o que eu faria se fosse o Jay Powell? Eu apareci em toda a reunião, dizia que a coisa está convergindo enquanto estivesse convergindo, dizia que a coisa estava tudo bom, e se ficar difícil, eu digo assim, olha só, está difícil, eu boto mais 25 aqui, espero um pouquinho mais, né?
Porque se ele pescar com dinamite agora, ele vai matar a baleia, cara. Vai subir a baleia. Queria saber o seguinte com vocês. O que é o futuro do podcast financeiro? Como é que a gente vai inovar aqui? Como é que a gente vai reengajar as pessoas que desengajaram desse mercado? Como é que a gente vai trazer esse público de volta? Você não vai me copiar, hein? Mas Não, eu acho assim. Eu lembro no começo que quando a gente assumiu lá e a gente olhava para o futuro e as coisas que a gente estava fazendo, a gente via várias necessidades, né? A gente precisa investir em um time para olhar para SEO, né? A gente precisa investir em um time para otimizar tal ponto do Stock Pickers, né? É uma coisa engraçada, né? A gente fez um painel hoje aqui na Expert, fez um Stock Pickers na plenária sobre inteligência artificial, né? E não assim, me chamaram, né? Calma que você tem o seu espaço garantido no nosso coração. E a inteligência artificial é um negócio engraçado, porque as pessoas discutem hoje em dia como se fosse uma coisa muito distante, né? Tá longe, né? Antes de lançar o Chat, eu e o Stetter já estávamos olhando essas questões. Quando lançou, a gente implementou e a nossa demanda para ter todos esses times foi a zero. Porque basicamente a gente usa hoje o advento da inteligência artificial para ajudar. Então a gente gasta bastante tempo com inteligência nesse ponto, ler dados e prestar atenção nessas questões de otimização, de pesquisa, etc., com o objetivo de atingir mais pessoas. Mas eu, sendo sincero, olhando para o nosso modelo de negócio hoje, o jeito que a gente faz os Stock Pickers, para a gente aumentar o público, não tem chance de... Não tem outro caminho que não seja jogar um pouco de água no chope. A gente faz um episódio de 1h30, 2 horas, falando com o Rui Alves sobre questões estruturais, porque você não gosta de falar de juro curto, de questões estruturais de mundo, né? Isso não é realmente para qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que está engajada com o tema, né? Então, o papel, por exemplo, de pessoas como o Pablo Spire, o Jorginho, etc., que disseminam o assunto de maneira maior, ajuda no nosso funil. Então, o funil, a boca, eles que fazem, a gente pega o final. Mas sempre tentar falar de mais temas, acho que diversidade de temas ajuda. E o que você faz, por exemplo, como estratégia é muito bom, né? De trazer pessoas de fora do mercado para falar sobre finanças é um jeito inteligente de jogar um pouco de água nesse chope. Então, acho que é isso, ter uma grade mais completa, falando de temas que são interessantes para o mercado, mas que a gente legitimamente também esteja interessado, porque senão não adianta. Trazendo a nossa personalidade, que é o papo de bar. Então, assim, que é um papo quadrado, engravatado de mercado, cara, não é o Stock Pickers que você vai achar. Eu concordo com quase tudo. Quer dizer, com tudo, mas eu adicionaria um ponto, assim, eu acho que os temas que a gente debate, eles são temas que são do interesse de todo mundo. Às vezes a pessoa só não entendeu o que é do interesse dela. Uhum. A pessoa se pega muito fácil na internet vendo qualquer besteira, e quando ela encontra, às vezes, um amigo que indica, que enche o saco, fala, assiste, você vai gostar. Eu tenho exemplos, assim, de amigos, de família, coisas próximas. Eu tenho a sensação que fora é a mesma coisa, sabe? Eu me recordo que antes ali no momento do hype das criptos, eu fui uma vez um cabeleireiro de bairro. Eu não tenho esse problema, querido, eu não vou mais. Da cripto do cabeleireiro. Cara, eu tava lá esperando a minha vez e tava o pessoal trocando ideia, o cabeleireiro e um cara, e assim, um cara, não era um ambiente refinado, sempre cortei meu cabelo lá, e eles estavam falando sobre umas altcoins que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Pô, essa daqui agora vai andar, porque essa faz... Eu comecei a refletir um pouco sobre isso. Normalmente é sinal de bolha, né? Quando chega nesse nível é sinal de bolha. Mas eu tava pensando mais do que isso, tava pensando, porra, se o cara tá interessado numa altcoin, ele tem que ter interesse em coisas mais reais, coisas mais... Entender de loja Renner, pelo menos, né? Porra. Então eu acho que... Não é muito, Isso, Vivara. A grande dificuldade hoje que nós temos é conseguir entregar, convencer o cara de que o que a gente está falando é importante para a vida dele, para o futuro dele, para a família dele, e que às vezes ele vai gostar de ouvir. Ele só precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo é o que o Collazo falou. Às vezes você vai precisar do trabalho de outras pessoas que conversam com o topo de funil. E se o seu cabeleireiro chegar algum dia falando de NVIDIA, você me liga, tá? Daí é bolha. Pode deixar. Me liga também, tá? Queria perguntar se a próxima guerra será a guerra dos chips, né? E falar um pouquinho sobre inteligência artificial e Taiwan. Deixa eu te dizer, Renan, a gente escreveu um paper sobre isso, embora o Collazo não tenha me chamado para a live, para a plateia dele, inteligência artificial, a gente escreveu um paper super interessante sobre o tema, 2 papers, um chamado Exterminador do Futuro, que é mais básico, e o segundo chamado O Jogo da Imitação, que está no nosso blog recente, tá?
Eu acho o seguinte, eu não vou falar nem de inteligência artificial propriamente dita. Eu vou dizer que se a gente está aqui como investidores, é porque a gente acredita no capitalismo. E se a gente acredita no capitalismo, a gente acredita em tecnologia. E se você acredita em tecnologia, você tem que acreditar nessas empresas. Tá? Porque no final das contas, a tecnologia é uma eterna luta por produtividade. É produtividade o que faz, na verdade, o crescimento econômico que a gente tanto admira, que faz a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. Tá? E para buscar essa produtividade, vai ter que vir daí, vai ter que vir de machine learning, inteligência artificial, todo o setor de tecnologia norte-americano. Tá? A gente gosta, a gente investe e a gente acredita. Se um dia você deixar de acreditar no capitalismo norte-americano, é melhor a gente cancelar essa feira toda aqui, né? Porque vai sobrar só o DI para a gente investir. E enquanto você acreditar nisso aqui, é porque você acredita no capitalismo, e o berço do capitalismo é os Estados Unidos. E eu acho que você deveria estar investido em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, seguindo a sua preferência, seguindo as suas escolhas pessoais. Tá? Eu só diria o seguinte, só para complementar a ideia, eu acho que a nossa principal ideia, tá, que é de vocês também, quando a gente faz podcast, não é simplesmente uma questão de midiática, é uma questão messiânica, de ensinar. Eu acho que a gente vai reengajar as pessoas, a gente vai trazer mais pessoas para o nosso meio quando a gente ensinar mais, quando a gente passar mais informação, quando a pessoa sair e entender o seguinte, eu aprendi mais com você nisso, eu saí mais qualificado, eu tenho mais qualificação para atender meu cliente, eu tenho mais qualificação como assessor, eu tenho mais qualificação como gestor, como distribuição ou como estudante de faculdade. Tá? Enquanto a gente prover esse serviço com qualidade, a gente tem um público. Tá? E é isso que a gente se esforça todo dia para fazer o melhor para vocês. Esse foi o episódio 8, tá? Do Conexão Quineia, especialmente aqui da Expert para vocês. Tá? A gente vai voltar. Vamos fazer os Stock Pickers em novembro? Vamos. Em novembro já faz os Stock Pickers aqui. O cara pode tudo aqui, né? É a sala dele. Inteligência artificial. Novembro, 25, beleza. Fechado. Nosso Stock Pickers de inteligência artificial vai ser melhor do que o plenário deles, que eles não me convidaram. Pronto, perfeito. Vai ficar com essa até lá. Um abraço grande, gente. Valeu.